Amém? De novo? Vou estar lendo e nos acompanhe com vossos olhos. Lucas capítulo 1, versículo 26. O anúncio do nascimento de Jesus. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E, vendo-a ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. A minha esposa, eu preparei outro texto para o dia dos namorados também. Não é para o dia dos namorados, para a igreja mesmo. Ela disse: Amor, hoje é dia dos namorados, vamos comemorar hoje, que foi ontem. Eu queria que você trouxesse a palavra para o dia dos namorados. Eu disse: Não tem palavra do dia dos namorados, não. Eu tenho que eu estudei, né, irmão Samuel? Eu estudei, né, irmão Marcelo, aquilo, então vai ser essa aí. Mas, sentado ali, e eu sempre falo aos irmãos: quem lê a Bíblia tem bagagem. Eu já fui em cultos a qual eu não fui pego de surpresa ao pastor me falar: você é o pregador hoje. Mas eu fui lá para visitar, fui lá para fazer, né, outra coisa, menos pregar. E o pastor: você prega? Prego. De onde o pastor me convidou, da sua sala até o púlpito, Deus me dava mensagem. Não que eu, né, não tinha Bíblia, mas a minha cabeça, o meu coração sempre está ligado à Bíblia. O crente, quando ele quer alguma coisa de Deus, ele reclama dentro da palavra de Deus. Se ele não tem nada de palavra, não tem como reclamar a Deus, não tem como pedir a Deus, porque ele não vai usar a palavra que ele não tem. Então muitas vezes a gente vai olhando para a palavra dentro do nosso coração. Eu disse: eu tenho uma palavra para os irmãos hoje, sobre namoro, mas é uma palavra meio pesada. Uma palavra meio pesada, irmãos. Pesada para aqueles que não querem ouvir a verdade. E a verdade é que o namoro, a palavra namoro, não significa pegar na mão da pretendente, do pretendente, não é isso não. Namoro não significa beijar na boca, não. Agarrar nos escurinhos do muro, também não. Amor não é isso não, namoro não é isso. Namoro, a palavra namoro que eu aprendi com meus pais, é observar. Namoro é observar a outra pessoa que você está querendo casar com ela, noivar com ela, ter um compromisso com ela. Namoro é isso, é observância, é estar de olho. Quando a Bíblia diz que Deus fez o primeiro casal, a Bíblia diz que a mulher, ela ia diante do homem. Por quê? Para ele observar como ela andasse. O devido andar de Eva estaria diante dos olhos de Adão. Da mesma forma, é o namoro hoje. O namoro de Deus, o namoro que Deus tem hoje para um casal, não é um namoro deturpado, não é um namoro fracassado, não é um namoro igual ao namoro do mundo, que começa na mão e termina no motel. E não é isto. Ou termina numa cama, ou termina no mato, ou termina em qualquer outro lugar.
O namoro que Deus tem não é esse. Quando um jovem vai namorar uma jovem, quando os pais estão nesse negócio, ou quando os pais dizem, não, deixa eles namorar para lá, aí acontece o pior, acontece a desgraça, acontece a abominação. E muitas vezes no namoro, a menina fica grávida. O jovem, que é muito jovem, ele casca fora deste namoro e deixa a pretendente grávida. Isso Deus não agrada, principalmente dentro da igreja, porque é como nós falamos, as trevas ou a luz não combina com as trevas, e as trevas não combinam com a luz. E a igreja atende muitas vezes, ou todas as vezes, falar no meio da igreja, o pastor, os obreiros, o namoro tem que ser um namoro santo. E hoje nós vamos falar sobre essa jovem, e esse jovem, o jovem chamado José, da tribo de Davi, da descendência de Davi, e da mesma forma essa jovem também chamada Maria. E não é só Maria que tinha um desejo na alma, mas as jovens da sua época queria também ficar grávida de Jesus. Não é só Maria, mas todas as jovens daquela época eram jovens santas, eram jovens que estavam esperando que o poder de Deus viesse sobre elas. Mas Deus escolheu uma jovem ilustre, chamada Maria. Segundo alguns dizem que ela tinha de 15 a 16 anos de idade, mas era uma jovem que quando ela estava namorando com José, segundo a Bíblia, quando o anjo foi falar a ela que ela ia conceber e dar à luz um menino, e esse menino salvaria o mundo dos seus pecados, ela disse para o anjo, mas como sucederá isto, que eu nunca toquei, nem varão tocou em mim, eu sou virgem até hoje, como vai acontecer isto? Ou poderia dizer, eu não sou casada, ainda não tenho aliança com homem nenhum, como vou ficar grávida? Hoje, até nas faculdades, se uma jovem é virgem, ela é motivo de chacota, ou jovem é motivo de chacota, porque são virgens. E a virgindade de uma jovem, de um jovem, é precioso aos olhos de Deus. E hoje a igreja tem de ensinar isto, que fazer sexo antes do casamento é uma maldição sobre a família, é uma maldição sobre o casal. E muitas vezes o namorado e a namorada, muitas vezes são crentes e comete esta abominação, vou dizer assim, diante dos olhos de Deus, achando que Deus não está vendo nada, no cantinho do muro, nas escuras da vida, mas Deus está vendo tudo. E o casamento, que muitas vezes é para acontecer, não acontece, porque o mel já foi comido, a lua não existe mais, o casamento já não tem mais aquelas flores, não haverá mais casamento talvez, por quê? Porque o jovem e a jovem cometeu a prostituição antes do casamento. Irmão, dias dos namorados é dia de observância, ensinar os jovens da igreja como namorar, como você e eu ensinaria os nossos filhos como namorar. Tem um colega que é meu irmão, ele disse, a filha dele com 13 anos, ele disse, não, eu prefiro ela namorar dentro de casa, tudo acontecer dentro de casa, do que ela ir para a rua. Muita gente bateu palma para ele, mas com 13 anos, ela não era mais virgem, perdeu a virgindade, é porque o pai não sabe lidar com a situação, e não é assim, não é dessa forma. A nossa vida, ela tem de ser pautada na palavra de Deus. O que a Bíblia diz? Como o jovem vai apresentar diante de Deus? Como o jovem vai andar diante do Senhor? Como o jovem vai estar diante do Senhor na sua vida? O salmista fala,
Porque esse jovem, para andar diante do Senhor, tem de observar a palavra de Deus, observando e amando a palavra de Deus. Todo lar, toda casa, todo lar, a qual tem um Deus, a qual tem uma mesa para os pais ensinarem, os jovens desta casa são jovens fortes. E eu quero dizer aos irmãos, a observância, principalmente jovens, tem de observar quem você vai namorar. Tem de observar como aquela namorada ou aquele namorado está andando. Quantos namorados não tem nem emprego? Quantas namoradas que não sabem lavar uma vasilha, não sabem fazer uma janta, não sabem fazer um almoço, não sabem fazer nada. E o jovem casa com ela porque ela é bonita e porque ela é nova. A jovem casa com ele ou namora com ele porque ele é bonito, mas não tem nada, é preguiçoso. Quantas vezes meu pai me falou para mim, meus irmãos, antes de você casar, você tem que ter um lote, tem que ter um terreno na sua vida, onde você vai construir sua primeira casa. Meu irmão, com 10 anos de idade, ele comprou um lote. Todos os meus irmãos temos nossa casa própria. Eu adquiri depois, mas eu tenho minha casa própria. Os irmãos, a maioria que tem a sua casa própria. Mas tudo isso começa no namoro. Um dia eu estava pensando, é lógico que eu não posso fazer isso, mas pensando que todo x-salada que eu comi com a Marciene, se eu guardasse eu era rico. Mas não é assim, lógico que o jovem tem de comer o x-salada junto. Mas a gente vai pensando, porque a idade mostra como nós erramos no passado, que era jovens, como nós podemos ter uma nova perspectiva de vida hoje, se eu como jovem desse mais atenção às coisas de Deus do que hoje, do que muitas vezes eu poderia fazer com o meu dinheiro muitas coisas boas quando eu era jovem. Por isso que a Bíblia diz: lança o teu pão sobre as águas, e mais tarde você vai o quê? Recolher. Nós devemos saber plantar em todas as áreas da nossa vida. Quando Maria, ela falou que não conhecia varão, e quando José queria deixá-la secretamente, irmãos, todos aqueles que são fiéis ao Senhor, Deus não desampara. Essa menina, essa moça, essa virgem, ela foi fiel ao Senhor, então Deus não desamparou ela, por quê? Porque ela era fiel ao Senhor. Como as demais, como sua prima Isabel, já velha, avançada, estéril, Deus não desamparou ela. Deu um filho chamado João Batista. No casamento já, dizer assim, que estava tudo consolidado, mas faltava no casamento de Isabel, prima de Maria, faltava o quê? Faltava um filho, mas ela era fiel, Deus prometeu e cumpriu. Mas Maria ia ter um filho, não era de José, era de quem? Do próprio Deus. O Espírito Santo viria sobre ela, a sombra do Altíssimo sobre ela, e ela ia ficar grávida do Espírito Santo, ia conceber o Salvador do mundo. Quem não queria isto naquela época? Quem não queria ser agraciada naquela época? Qual das jovens hoje não quer ser agraciada por Deus hoje? Qual dos jovens não quer ser um José na vida? Um homem sem igual, um jovem sem igual? Quem não quer ser? Quem não quer ser igual Zacarias? Um pai de família, um homem casado, um sacerdote de Deus? Quem não quer? Mas eu quero, você quer. Mas basta uma coisa, é ser fiel ao Senhor, achar graça diante dos olhos de Deus, como Maria foi achada, agraciada diante dos olhos do Senhor, que o anjo chegou a elas e falou: salve agraciada. Agraciada ou agraciada de Deus. O namoro tem que ser correto. A igreja, ela ainda é
o organismo vivo de transformação de pessoas, onde a palavra deve ser pregada, deve ser inculcada na mente de nossos filhos. Pois que o profeta, Moisés falou, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Vocês sabem por que muitos jovens estão nos escurinhos da vida, prostituindo, fumando maconha e muito mais? É porque não foi ensinado no caminho que deve andar. E eu já falei aqui na igreja, repito mais uma vez: todo judeu, todo homem judeu começava o ensinamento de criança. Quando a criança, ela podia comer mel quando a criança, depois dos seus 6 meses de idade, o pai judeu punha a criança no banco e pegava os oráculos de Deus, o Pentateuco, e punha na frente do filho, em rolos, e ministrava sobre a criança de 6 meses, dizia: a palavra do Senhor é como mel na boca da criança. Quanto mais lia a palavra, tocava mel na boca do filho, para que o filho, quando crescesse amando a palavra de Deus. Por isso que os jovens daquela época eram jovens tementes ao Senhor. E esses jovens que é temente ao Senhor, se os irmãos lerem na Bíblia, todos esses jovens, quando ia para uma peleja, numa guerra, esses jovens que era ensinada a palavra para eles, eles não temiam, porque conheciam o Deus de Israel, conheciam o seu Deus. E quando esses jovens iam e pelejavam e venciam, por quê? Porque tinha o Deus de Israel ao seu lado, e foi ensinado desta forma. E hoje eu e você, nós estamos vivenciando, nesses últimos dias, uma catástrofe dentro das nossas casas, dos nossos lares, dentro da igreja. Jovens que dizem: não, eu faço isso porque é correto, mas a Bíblia diz que tem muitas coisas que nós fazemos que não é correto. Leia a palavra de Deus, leia a Bíblia Sagrada, leia a palavra de dia e de noite. O jovem Josué, a Bíblia diz que aquele homem, o Senhor disse: olha, Moisés é morto, agora vou passar o cajado para suas mãos, Josué. Ser forte e corajoso, não temas. E ele foi forte e corajoso. Mas por que Josué era forte e corajoso? Porque Josué era um homem de espada, foi capitão, depois general. Por quê, irmãos? Se vocês lerem a Bíblia um pouco antes, quando Moisés foi para o monte, quem estava no monte com Moisés? Josué. O jovem Josué estava no monte com Moisés. Se vocês lerem mais adiante, mais um pouco atrás, quem limpava o tabernáculo? Quem ajudava nas abluções do dia a dia do tabernáculo de Moisés? Josué. Josué estava lá. O jovem que foi criado para assumir um lugar, uma patente maior depois da morte do seu líder Moisés. Mas ele foi ensinado bem, e quando ele tomou a posição, ele não se enganou, ele não duvidou que Deus estava com ele. Será que nós estamos fazendo jovens e jovens mulheres na igreja desta forma? Será que minha esposa, estão projetando no meu filho Caleb, no meu filho Cainon, ser jovens, com compromissos maravilhosos de Deus, com coisas que para ele talvez agora não tenha uma relevância, mas mais tarde adiante vai ter? Mas é isto que eu estou falando, irmãos, eu tenho que projetar na vida do meu filho. A minha esposa até falou um dia: eu vou escolher a namorada dele. Eu disse: você vai ser a única. Mas pode escolher sim. Ela vai opinar, eu vou opinar.
Se chegar a mocinha mastigando chiclete, e aí, como é que vai, sogrão? Rapaz, o Marcelo me conhece, sou muito extrovertido, Marcelo. Raquel, não é Raquel, me conhece. Mas Isaías me conhece como pai, né, Isaías? Eu não sou duro, eu ponho à prova as pessoas. Se é mulher de Deus, se é uma jovem de Deus, para casar com meu filho. E se o meu filho também é bastante homem para casar com ela, que não vai deixar ela passar fome, que a fome entra pela porta e ela foge com outro pela janela. É assim que acontece. Que namoro nós temos para os nossos filhos? Que casamento nós vamos ter para os nossos filhos? Quando nossos filhos estiverem na sua idade, seus 40 anos, sua esposa na idade de 30 anos, o que eles vão falar? Casou bem ou casou mal? A aliança que nós fazemos com a nossa esposa, ou aliança antes do casamento, vamos dizer, aquelas palavras maravilhosas, não, vou casar com você, estamos namorando, pode deixar que eu tomo conta de tudo. E isso muitas vezes tem só sendo falado, mas não executados. E é por isso que eu quero dizer aos irmãos, vamos vigiar o nosso casamento. Eu namoro eternamente com minha esposa, porque eu observo ela eternamente. Minha esposa está andando e eu falo, olha, não é dessa forma. Eu estou andando, ela disse, olha, não vai com essa camiseta não. Ela fala para mim, por que você está com esse botão mais desabotoado embaixo? Esse outro, não vi não. Aí, quando desabotou aqui é porque a barriga está crescendo. Não é, Isaías? Tem jeito, né? Então ela me observa meu andar. Quando eu vou sair, ela chega em mim, passa o dedinho nos meus olhos, para ver se tem alguma coisa, né? Quando eu vou sair, se eu acabo de almoçar, ela vê uma farinha que ela limpa a farinha. Isso é observância, isso é amor. E se ela aprendeu bem com os pais dela, eu creio assim. Então, observância, esse namoro não está somente, né, lá nos dois jovens, não. O namoro ele prossegue até a velhice. Aí, quando você casa, igual esses dias eu vi, não sei aonde, um casal de velhos, uns 80 anos, encostado no muro e beijando na boca. Um casal de velho, irmão Wilson, encostado no muro e beijando na boca. Eu não sei onde que eu vi isso, mas eu vi. Pensa bem, isto que é namoro eterno. Por isso que o Salomão disse em Cantares, beija-me com os beijos da tua boca. Não é com a boca da outra, não é com a boca do outro, não. Beijo com os beijos da tua boca. Eu vi esse casal, coisa maravilhosa, coisa boa. E hoje as pessoas não querem beijar mais. Acabou, irmão Marcos Paulo. Ninguém quer beijar mais não. Por quê? Porque o tempo não dá mais. Agora sei o quê? Eu vou beijar o celular. Irmãos, tem que estar beijando esse celular. Não tem tempo para o marido, para a esposa, para o namorado eterno. Não tem tempo mais. Se não tem tempo para o marido, para a esposa, quanto mais para Deus, um relacionamento íntimo com Deus, com os filhos. Nós temos de voltar à prática de beijar de novo. Lógico, eu que minha esposa, você com a sua esposa, namorado não se beija não. Namorado é observar. É observar, porque no dia que casar, ah, meu Deus do céu, no dia que casar, Isaías, no dia que casar, o negócio vai pegar fogo. Mas se faz tudo antes, quando casar, diz, já conheço ele, já conheço ela, e não quer mais nada. Não quer mais nada. Você sabia que a pregação antigamente era mais ou menos assim? Dia dos namorados? Sabia, Isaías? Antigamente? Mas a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O apóstolo Paulo fala, é melhor casar do que? E por quê? O que é? Melhor casar do que? Abrasar. O que é abrasar? Vocês acham, hein? O que é abrasar? Você quer beijar nas esquinas? O pai e a mãe não estão perto, não está longe. Agora, depois de casado, Paulo não fala sobre abrasar, fala amai a vossas esposas,
como Cristo amou a igreja. E eu quero dizer para os eternos namorados, e para que estão solteiros, e para o irmão ali, mais irmã, que minha esposa fez o noivado deles hoje, amém? Que seja assim, né? Que seja assim. Esse casal de namorados, a gente tem mais ou menos 15 anos que eles namoram, 15, né? Está brincando com os irmãos, mas a questão é esta: eu sei que há fidelidade entre vocês, eu sei que há amor entre vocês, porque a cara de vocês contam, né? Que um ama o outro, né? Então é dessa forma, mas não se abrasem, preserva até o dia do casamento, e no dia da lua de mel, seja igual o povo de Israel, 7 dias de lua de mel, 7 dias, deixa o tempo passar lá dentro, lá, vai para lá, leva fruta, leva tudo, e 7 dias de lua de mel, aí Deus vai abençoar seu casamento, amém? Então os pôr de pé em nome de Jesus, antes que o caldo ali esfrie, né? Vamos estar orando ao Senhor. Irmãos, os irmãos não vieram,